Alô, pessoas! Tudo bom com vocês? Oi, gente. Boa tarde. Hoje a gente está aqui com um convidado maravilhoso, o padre Márcio André dos Santos Ribeiro, da paróquia Nossa Senhora do Rosário, conhecida também muito popular pela Igreja do Sacro. Famosa. Padre, seja bem-vindo. Muito obrigado por o senhor aceitar esse convite hoje, nessa tarde, né? Apesar que nossos telespectadores veem nosso programa de manhã, de tarde, em outros dias, lá acompanhando. É com grande satisfação que eu recebo o senhor hoje aqui, né, no nosso programa Raízes e Identidade, para falar um pouquinho de fé. Boa tarde, Lucimar. Boa tarde, Vânia. Boa tarde a você, web telespectador, web ouvinte. E é uma alegria muito grande participar do programa Raízes. E de imediato eu quero agradecer o convite, já que sempre que uma porta se abre para a gente falar das coisas de Deus, a gente se alegra e entra, né? E entra. Eu que agradeço, padre, tá nesse momento, né, para a gente discutir um tema tão importante, tão relevante, e às vezes a sociedade não discute uma situação, uma palavra tão pequena, mas com tanto poder, né? A fé é um monossílabo, porém a palavra fé, por menorzinha que seja, ela traduz algo que está na centralidade da condição humana. Nós, seres humanos, somos, acima de tudo, criaturas. Ao lado dos anjos, as mais belas criaturas que Deus criou. E todo ser humano é capaz de ter fé. Todo ser humano é capaz de crer. Aliás, quando falamos de fé, falamos de uma realidade que está primeiramente em nossa mente, na nossa inteligência. A fé não parte do coração para a mente, não, é da mente para o coração. Por quê? Porque a fé é um ato da razão. A razão me convoca a crer na existência de Deus, a crer na obra da criação, e é claro que essa racionalidade me impele a amar. E aí temos o coração. Ou seja, eu amo a Deus porque eu creio em Deus, porque a minha racionalidade me aponta à existência de Deus. Ai, que lindo, é tão forte, né, padre? Porque às vezes, né, eu estou falando assim, por mim, a gente vive numa sociedade, né, tão corrida com essa globalização, né, que às vezes a gente para mesmo assim, a gente não percebe a força que tem a palavra fé e como que ela move o espírito da gente, né, o coração da gente. O grande né? problema hoje é o ateísmo, como nós conhecemos, é um fenômeno não é um fenômeno da história da humanidade, é um fenômeno muito recente. O ateísmo é fenômeno do século XIX, basicamente. As ideias que propõem o ateísmo são muito recentes. O grande problema hoje é que, de um lado, você tem aqueles que insistem no ateísmo, e do outro lado você tem aqueles que insistem no fundamentalismo, no fanatismo. Então nós não podemos nem estar no extremo daqueles que infelizmente ainda não são capazes de crer, e nem no extremo daqueles que em nome da fé querem justificar qualquer coisa. A fé, ela tem uma racionalidade, e em torno da fé você tem que ter um equilíbrio. Então, por exemplo, justificar um ato terrorista em nome de uma fé é inconcebível. Justificar violência em nome da fé é inconcebível. Por quê? Porque afronta a racionalidade. Então, hoje o desafio é estarmos dentro de uma postura equilibrada, como nos propõe o Papa Francisco, né? Que é o grande rosto do cristianismo para o mundo atual. Então, padre, quando a gente anunciou ontem, né, que a gente ia receber hoje a visita do padre Márcio, o que choveu de perguntas, mas muitas perguntas que mandaram para a gente inbox, né? Vocês que estão assim, nos assistindo hoje, né? O pessoal acabou de chegar, nós estamos aqui com o padre Márcio, uma pessoa maravilhosa,
uma pessoa cheia de vitalidade, de força de fé, de coragem, né, padre? A gente já teve uma prévia de uma conversa uma vez, né, sobre a questão da consciência negra. E nesse mês, padre, até o final de novembro, a gente está trazendo pessoas para discutirem temas relevantes desse mês da consciência. Exato, né? exato. Porque o nosso povo, aí eu não falo só a questão do povo negro, mas o nosso povo em geral, carece muito de informações. Olha que informação, olha que várias informações. Desde ontem a gente está dando muitas informações nesse programa. E hoje a gente falando sobre fé, e ontem quando eu anunciei que o senhor estaria aqui junto com a gente, muitas perguntas, gente, vocês nem imaginam. Tinham mais de 20 perguntas em box que me mandaram. E para não frustrar ninguém, eu vou perguntar as perguntas, né? Porque tem umas que é parecida com a outra. Certo. A gente foi, gente, ó, vão se sentir todos contemplados. Porque a gente agrupou todos, porque senão o padre ia ficar aqui comigo até amanhã para responder todas, né? Mas vocês também podem interagir com a gente aqui, porque eu também estou ligadinha aqui também. Pode fazer perguntas ao padre e a gente vai fazer essa interação, um bate-bola. E a gente vai fazendo essa coisa maravilhosa, trazer um ótimo programa para dentro da sua casa, bênção para dentro da sua casa. E, gente, procure uma religião, procura, né, se cuidar do coração, porque é a chave de toda vitória nas nossas vidas. Sem Deus a gente não é ninguém, né? Padre, a primeira pergunta que me fizeram: o que fazer para se tornar padre ou sacerdote? E qual a diferença de padre para sacerdote? Então, primeiro, o padre é o sacerdote, é um sacerdote. Não há distinção. Se alguém é padre, esse alguém é sacerdote. Entendi. Na condição católica, claro, né? Falo da minha igreja. Para ser padre, primeiro tem que ter um grande amor a Deus. Tem que ser alguém apaixonado pela pessoa de Jesus e pelo Evangelho. Tem que ser alguém que ame profundamente a Deus e queira traduzir esse amor também em relação ao seu próximo. O jovem que quer ser sacerdote vai terminar o seu segundo grau, vai para o seminário, claro, onde ele, se não tem, irá terminar o segundo grau e irá cursar o curso de filosofia e depois o curso de teologia. A formação do padre é a nível universitário. E uma vez formado, ele será ordenado diácono e depois ordenado padre. O sacerdócio na Igreja Católica está dentro do sacramento da ordem. O sacramento da ordem ele tem 3 graus. É o diaconato, no primeiro grau, e inclusive para ser diácono, homens casados podem ser ordenados diáconos. Quando é diácono, pode. Homens casados podem ser ordenados. Mas tem que passar por... Não. Você pode ter diáconos permanentes, que é o caso, por exemplo, agora do Alex Caetano, do diácono Alex Caetano, do diácono Mauri, do diácono Lúcio, e você pode ter um diácono temporário, que foi o que eu fui. Então, ao longo de alguns meses, você exerce o diaconato antes de ser ordenado sacerdote ou presbítero, como queira. Aí tem que passar, padre, desculpa, O tem que passar por todas as diácono também estuda. Estuda também? Tem uma formação própria, a escola diaconal, mas estuda também, porque tem que saber das coisas. Né? Agora, uma vez terminado o curso teológico, o seminarista é ordenado diácono e daí a mais alguns meses é ordenado sacerdote. Basicamente é isso. Você tem o diácono, o padre e, quando há necessidade, quando a igreja precisa, um sacerdote é ordenado bispo para poder comandar uma diocese, né? Comandar uma porção do povo de Deus. Entendi. Tá vendo, gente, que maravilha. E por que, padre, encaixando nessa pergunta, por que o senhor quis ser padre? Olha, toda vocação é um dom e um mistério. Toda vocação é um dom e um mistério. Eu era aluno e coroinha do padre Luzário. O padre Luzário foi um sacerdote que fez um trabalho muito grande aqui em Campos, um bem enorme. E aquilo vai encantando a gente. Então, o exemplo do padre Luzário, o trabalho pastoral, o atendimento ao povo,
a celebração da missa, dos sacramentos, e eu digo que é um chamado, e aí entra o mistério, porque é Deus quem chama, né? E você responde esse chamado. O chamado ao sacerdócio chama-se vocação. É vocação. É Deus que chama. Nem todo mundo tem. Da minha época de menino, haviam outros rapazes lá muito mais talentosos do que eu. Muito mais talentosos, gente que hoje está aí, gente que é empresário, gente que é profissional liberal, gente que são pessoas de sucesso, mas Deus me escolheu. E eu falei sim, né, com todas as minhas limitações. E estamos aí servindo ao povo de Deus. O Deus escolhe, a gente tem para onde fugir, né? Não tem para onde fugir. E padre, agora uma curiosidade minha. A paróquia Nossa Senhora do Rosário, conhecida como paróquia da Igreja do Saco. Por que Igreja do Saco? Esse saco, olha, tem que colocar até no turismo aí da cidade. Gente, por que a nossa paróquia, a nossa igreja matriz, tem esse apelido de Igreja do Saco? Saco é um apelido. De onde que veio isso? Em tempos antigos, em tempos passados, o Rio Paraíba era muito mais caudaloso do que é hoje. Hoje o nosso Paraíba está morrendo, né? Mas o Paraíba era caudaloso. E o rio inundava aquelas regiões ali da área da Coroa. O rio entrava por ali e inundava toda aquela região, Parque Leopoldina, eram regiões de alagadiço. Aquela região pertencia à Fazenda do Saco, onde hoje é o DNR, ali a Polícia Rodoviária Federal, ali era a sede da Fazenda do Saco. Ora, esses alagados grandes que formavam, em linguagem antiga, eram chamados de saco. Daí o nome Fazenda do Saco. Esses alagados chamavam-se saco. Quando os ingleses chegaram para construir a via férrea, construíram a estação e, em homenagem à Fazenda do Saco, deram o nome da estação de Estação do Saco, em homenagem à Fazenda do Saco. O bairro que se formou no entorno da estação, bairro do Saco. Em 1941, o padre Rosário chegou e começou a construção da igreja. Havia uma pequena capela, uma capela pequenininha, já em ruínas, e ele começou a construir a nova matriz. E Igreja Nossa Senhora do Rosário, do bairro do Saco, apelido Igreja do Saco, como Estação do Saco. A estação acabou, o bairro mudou de nome, tudo mudou de nome, mas o apelido da igreja ficou Igreja do Saco. Entendeu? Ficou marcado. Ficou marcado. O nome, o apelido da igreja é uma referência ao antigo nome do bairro e ao antigo nome da estação, da antiga estação, que era a Estação do Saco, por causa da Fazenda do Saco, por causa desses alagados daquela região. Gente, que interessante, né? E isso é uma curiosidade, assim, porque as pessoas quando... Sim. Assim, por que Igreja do Saco? Por que Igreja do Saco? Aqui em Campos, um radialista, uma vez, falou que era a Igreja do Sacro. Não tem nada de sacro, nada de sacro não. Até o nosso amigo João Oliveira falou isso. E não tem nada de sacro não, é saco mesmo. Outros diziam que é porque chegavam os sacos ali na estação. Também não tem nada de saco chegando na estação. Me falaram isso também. Não. É saco por causa dessa questão da geografia ali do local. Mas como pode? Ali ficava tudo alagado, né? Era tudo pantanoso, porque o rio entrava. O rio era muito caudaloso, aquela região toda alagada. Isso dá uma questão de história muito grande. Em 1966, na enchente de 66, aquela região lá ficou toda debaixo d'água. Para quem é mais antigo, sabe, aquela região ficou toda alagada. Toda alagada. Olha que história, né? E às vezes a gente não vê hoje na questão do turismo, né, do município, padre, essas referências, né? Essa história, né? Que às vezes eu vejo assim, que às vezes ele está perdendo tanta história. Estamos sem tanta história bonita. A Secretaria Municipal de Turismo,
ela tem algumas iniciativas, não digo que não tem, mas muita coisa está se perdendo, até porque os antigos estão morrendo, e histórias que não estão nos livros estão morrendo com os antigos, né? E isso, padre, o senhor tocou num assunto, assim, hoje um dos assuntos que me preocupa muito, esses antigos, como tem uma comunidade quilombola aqui, que tem um senhor, seu Amaro, um beijo, seu Amaro, seu Adail, que é da comunidade, que ele tem 107 anos. Quanta riqueza o nome desse não tem, né? Aí quando ele fala que ele vinha a pé, levava um dia para chegar a Campos para poder vender o quilo de abóbora, os quilos, né? E ali não era, a gente não falava quilo, mas era a quantidade, né, de peso. E a gente vê que, como o senhor está contando essa história, está me vendo tantas lembranças na minha cabeça. Sim. Que o que nos move são as histórias, as nossas vivências e o que a gente também relembra dos nossos antepassados. O padre só está trazendo assim, uma história tão viva, uma história que eu conheço o Parque Leopoldina, tenho certeza que tem muita gente do Parque Leopoldina que também está nos vendo agora, que não sabia dessa história. Sim, com certeza. E uma coisa assim, que eu acho assim, que Campos é um acervo histórico, né? E essa história o povo tem que contar. Você tem que chegar numa escola e saber daquela história. Tem que saber esses pontos tão importantes. Há um livro antigo aqui em Campos, intitulado Gente que é Nome de Rua, em Minha Cidade. É um livro muito antigo. Eu vi um exemplar desse livro numa biblioteca do falecido professor Zé Andrade e da falecida doutora Maria Tereza Guzmão Andrade. E penso que é um livro que precisava ser reeditado, porque eu pergunto, quem foi, por exemplo, o senador Tarcísio Miranda? O jovem não sabe. Quem foi o senador Alberto Torres? Vamos chegar mais para perto um pouquinho. Quem foi o deputado Alair Ferreira? Quem foi Nilo Peçanha? Vamos lá, o grande vulto, né? Campista Nilo Peçanha. Nem sabe. Então, eu acho que é um livro que precisava ser reeditado. Gente que é nome de rua na minha cidade. Ai, que maravilhoso livro. Esse livro, o senhor lembra quem era o Eu não lembro. É um livro bem antigo, bem antigo. Puxa, olha só, gente, que riqueza, mas é uma né? ideia muito boa. Muito boa mesmo, padre. E vamos para outra pergunta. Como a fé pode ser mantida viva quando a gente perde a fé em Deus? Olha só, a fé, acima de tudo, ela é mantida por uma relação estreita de oração, de diálogo com Deus pela oração. Rezar é fundamental para toda pessoa de fé, independente de segmento religioso. Mas rezar é dialogar com Deus, é bater o papo com Deus. Agora, o mundo atual, ele é um mundo cheio de desafios à fé. O homem pós-moderno é o homem que pensa ter chegado no ápice da tecnologia. É o homem que diz, eu não preciso de Deus, eu não preciso crer. Eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Para que eu preciso? Quando eu ficar velhinho, velhinha, quando eu estiver lá, né, doente, aí eu vou pensar em religião. Mas a minha condição atual não me faz me sentir necessitado de Deus. É um erro muito grande, porque Deus não pode ser visto como um caixa rápido, nem como um plano de saúde. Infelizmente, nas últimas décadas, devido ao avanço do fundamentalismo religioso, um dos maiores erros que aconteceram foi a proposição da tal teologia da prosperidade, onde Deus é aquele que está a meu serviço. Se eu tenho um problema de saúde, eu vou rezar para Deus me dar a cura. Se eu estou com um problema financeiro, eu vou rezar para Deus me arrumar o dinheiro. Deus é quem me serve. Não sou eu que sou servo de Deus, mas Deus foi reduzido a um servo da criatura humana. Isso aí está errado. Então, nós é que servimos a Deus. Ele é o nosso Senhor e Criador. E a nossa relação com Ele é sempre uma relação amorosa. Ele é o Pai e nós somos os filhos. Ele é aquele que nos deu o seu Filho pela nossa salvação.
repito, o jovem de hoje é o jovem sedento de Deus. Se você olhar direitinho, a fé, ela é algo extremamente presente na nossa cultura. O grande problema é que segmentos do pensamento capitalista transformaram a fé em produto. A fé virou um produto. A fé é colocada como um produto. E isso é muito sério, porque da mesma forma que você procura uma boutique, da mesma forma que você procura um determinado segmento comercial, você também vai procurar alguém que te ofereça o produto fé, quase como um produto. Tipo uma compra, né? Como uma compra. Uma compra. E esse é o grande, na minha opinião, um grande prejuízo para o ato de ter fé. Muitas pessoas se frustram porque, na verdade, fazem a experiência de uma fé deturpada, quase que comercializada, e acabam caindo na descrença, acabam caindo muitas vezes na frustração, podemos dizer assim. Mas ter fé é tudo de bom. Padre, o senhor acha que a fé virou um grande comércio? Em muitos casos, infelizmente, sim. Eu respeito, Lucimara, Ana, eu respeito todos os segmentos religiosos. Eu acho que nós somos a maior riqueza que o Brasil tem, é a liberdade religiosa. Cada um segue aquilo que acha melhor e tem que ser respeitado. Agora, infelizmente, em muitas situações, percebe-se que a fé é instrumentalizada comercialmente, politicamente e ideologicamente. Isso aí é gravíssimo. Nas últimas eleições mesmo, nós enfrentamos isso daí. Pessoas que diziam, olha, votar em fulano está errado, é pecado, Deus não quer que vote no meu plano, porque votar no partido tal, Deus não quer, Deus vai castigar. A fé sendo usada politicamente, como se Deus tivesse candidato. Né? Como se Deus tivesse candidato. Imagina só. Né? Que coisa mais maluca, desculpa, né? Franqueza, não, cara de pau, né? É verdade, o cara de pau mesmo, porque é você comercializar a fé. A fé quase que na condição de um comércio. Um comércio, eu soube recentemente, inclusive, de uma situação muito grave de alguém que teria sido lesada em 12 a 13 mil reais num município aqui próximo, porque foi prometido a essa pessoa que se ela desse um determinado valor, a esposa dele iria ressuscitar. Isso estava na mídia. Alguns meses. Então, estou falando de algo que foi público, né? Estava na mídia. Então, infelizmente, isso está errado. Por exemplo, esses dias alguém me pediu uma bênção para fazer o Enem. Padre, eu vou fazer o Enem, me dá uma bênção para eu passar no Enem. Eu falei, eu vou te dar a bênção para você fazer uma boa prova, vou te dar uma bênção para você ter tranquilidade, para você poder explorar o máximo que você estudou. Agora, passar ou não depende da minha bênção. Depende da vontade de Deus e da sua capacidade. Ah, pai, mas a bênção do Senhor está tranquila. Não, trata de estudar, que minha bênção não vai garantir nada, não. Também não dá, né? Ou então o outro, né? A velhinha vivia rezando, pedindo a Deus para o marido ganhar na Mega Sena. Todo dia a velhinha rezava. Ah, meu Deus, deixa meu marido ganhar na Mega Sena, para nós ter uma vida boa. E Deus lá do céu respondia assim, não, que não vai dar certo. E todo dia a velhinha insistia, ah, Deus, deixa meu marido ganhar na Mega Sena. Todo dia, ela encheu tanta paciência de Deus, que um belo dia Deus virou e falou assim, olha, não vai dar certo, mas a senhora quer? Então tá bom. O velho ganhou sozinho na Mega Sena. Primeira coisa que o velho fez, deu um chute nela, arrumou uma menina novinha. Deixa ele pobre. Tá vendo, gente? Aí, ó, o conselho do padre. A outra chegou para mim, uma senhora, ah, padre, reza para o meu velho ficar bom, meu velho está tão doentezinho, coitado, quase não aguenta mais sair de casa. Aí eu falei para ela, não vou rezar não. Que isso, seu padre? Não vou, não sabe por quê?
Porque se ele pegar a saúde, ele vai voltar a ser aquele velho safado que a senhora lembra, que tinha amante, que dava dor de cabeça. É ou não é? É mesmo, seu pai. Deixa ele doente mesmo, que é melhor. Deixa ele quieto lá. Gente, Deus sabe todas as coisas, coisas. verdade. E quando Deus diz um não pra gente, é porque Ele sabe o que é melhor pra gente. Verdade. E ser santo na nossa fé cristã é aceitar sempre a vontade de Deus. Santidade é aceitar aquilo que Deus permite, não é impor a Deus a sua vontade. Ah, eu quero ganhar os 60 milhões na Mega Sena. Mas Deus me disse não. Bendito seja Deus, Deus sabe o que é melhor para Todas mim. as coisas, talvez aqueles 60 milhões você não vai poder comprar, Não nem a vai sua dar saúde certo, não vai dar certo para nada. A começar que vai aparecer tanto parente, minha filha. O que? Até parente que nunca viu vai falar que é parente. Nós negros vai aparecer parente até O louro quê? do azul. Vai aparecer isso aqui até gente que for até do outro país. Você, olha, eu sou seu primo, eu vim da África, vim de Angola. Primo, ó, eu preciso de um migué, um dinheirinho aí. Mas é isso mesmo, sabe, gente? As pessoas estão muito monopolizando a questão de comprar a fé, né? A fé é um motivo de compra. Deus não pode ser comprado. Não pode, nunca. Deus é Deus. E tudo que Ele nos dá é dentro da gratuidade. Deus é bom. Deus é bom. Me perguntaram sobre as promessas. Não sei se alguém aí perguntou sobre as promessas. Eu posso fazer uma promessa? Posso. Mas Deus pode me dizer não? Pode. E eu não vou perder a fé por causa disso. Padre, se minha filha passar no concurso da Petrobras, eu prometo ir a Santo Amaro todo ano a pé. Eu falei, tá bom, minha filha. Deus abençoe. Se você tiver saúde para isso, não tem problema. Agora, se sua filha não passar no concurso da Petrobras, você deve continuar com a sua mesma fé, de maneira serena. Por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. Deus, e o que for para ser da gente, vai ser da gente. E o que não for para ser, não vai ser. Não vai ser. E às vezes, né, a gente fica tanto assim, padre, vou te repetir uma frase que o senhor falou, e às vezes a gente, em vez de buscar a Deus, a gente está querendo assim, Deus é obrigado transformar Deus em servo da gente. E isso, gente, nosso não Deus, dá. não dá. Não Tem é nem correto. explicação para isso, porque isso não dá. Padre, na sua opinião, qual é a maior barreira para se propor a fé? A maior barreira hoje para se propor a fé, talvez seja o ambiente de uma pós-modernidade líquida, como dizia aquele filósofo polonês, o Bauman. Tudo hoje é muito líquido, tudo hoje é muito passageiro, tudo, as coisas não têm um caráter definitivo. Então, hoje eu tenho esse posicionamento, amanhã eu tenho outro, depois de amanhã eu tenho outro. As relações também são muito líquidas, não é mais por exemplo, os jovens, não é mais o namoro, mas é o ficar. Eu fico com um ali hoje, com outro amanhã, outro depois de amanhã, outro depois. Então, é preciso que se tenha atenção para os valores, a redescoberta dos valores, que, graças a Deus, estão presentes na sociedade. E quando eu falo de valores, eu não falo de uma visão conservadora no sentido ruim da palavra, porque até a palavra conservador ficou pejorativa. Não, eu falo dos valores que devem ser cultivados, seja lá qual for a ideologia política, partidária, preferência de time de futebol, preferência de bloco, escola de samba, não interessa, mas valores como, por exemplo, o respeito, o amor ao próximo, a solidariedade, a família, valores que são permanentes. Então, eu penso que, apesar das dificuldades, é possível sim ter uma experiência de fé sadia dentro daquele segmento religioso que você julgar ser o que melhor toque o seu coração, né? E os jovens católicos do mundo moderno conseguem conciliar as suas visões com as regras da igreja?
Sim, sim, grande parte. A igreja passa por um momento de grande renovação. Nós tivemos uma prova disso na Jornada Mundial da Juventude, em 2013, aqui no Brasil. Um número muito grande de jovens que estão caminhando em nossas paróquias. Tivemos recentemente o evento da Pastoral da Juventude, aqui, né, nosso dia, o DNJ, Dia Nacional da Juventude. Um abraço para o Padre Wallace, que é o assessor dos jovens. E há uma renovação muito grande. O jovem tem fé, o jovem acredita. É claro que esse mesmo jovem é bombardeado por N ideias aí complicadas. A gente respeita todo mundo, mas a gente não concorda, por exemplo, com proposições por exemplo, da ideologia de gênero. Pontos ali que, para nós cristãos, que não dá para a gente abraçar, o que não significa que a igreja seja homofóbica. Pelo contrário, a igreja defende a dignidade de todas as pessoas. Basta você ver as falas do Papa Francisco nesse sentido. Então, no mundo moderno tem algumas coisas realmente que é preciso ter cuidado. Os ambientes universitários, acadêmicos, muitas vezes um professor quer impor a sua visão de mundo aos jovens, quer fazer doutrinação religiosa ou simplesmente doutrinação de ateísmo. São pontos que o jovem enfrenta, e enfrenta com coragem, né? Com muita coragem. Padre, hoje a igreja, ela recebe os seus, né? Agora, todas as igrejas hoje, ela está sendo mais receptiva do acolhimento, ou ela está sendo mais acusadora? Não, a igreja é uma casa de portas abertas. Sempre que eu toco nesse ponto, eu lembro de uma pessoa saudosa, que era o seu Cecinho, lá de Nova Brasília, pai do Cuia, do Bola, do Roosevelt. Um abraço aí para a família toda lá, né? A Rose, a Verônica. O seu Zezinho, não sei se você chegou a conhecer, ele era funcionário da antiga Serge, e da atual Ampla, né? E ele gostava da casa dele sempre cheia, festa. Aquela casa, aquele monte de gente, festa, pessoal preparando almoço, outro cantando lá um pagode, era aquela alegria. A alegria era uma casa de portas abertas, uma casa grande de portas abertas. A igreja é isso. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para aquele que é mais conservador, para aquele que é mais ali, né, uma visão um pouquinho mais restrita. Tem lugar para o outro que é mais alegre, mais animado. Dou o exemplo, nós temos lugares para os fiéis da renovação carismática, né, aquela alegria toda. Tem lugar para o pessoal ligado à administração apostólica, inclusive pedindo a bênção ao Dom Fernando. Tem lugar para todo mundo. A igreja, ela é uma unidade na pluralidade. Ela não é uma unidade eu diria até uma visão na unicidade, não. Ela é plural. Porque o que há de central todo mundo segue. E o que há de secundário ali, aquilo que pode se variar, aí cada um faz do jeito que acha melhor, né? É verdade. E, padre, o senhor percebe nessa conjuntura eclesiástica, não sei se eu vou nessa eclesiástica, né? Nessa conjuntura eclesiástica, dentro da igreja e fora da igreja, é notório ou não é tão notório, não tão percebido, né, a questão do preconceito? Então, a igreja, ela é um ente social, ela está presente na sociedade. Você pode ter pessoas preconceituosas na igreja, porque você tem gente preconceituosa em todos os segmentos aí. Você pode encontrar um funcionário público preconceituoso, você pode encontrar um policial preconceituoso, você pode encontrar um médico preconceituoso, e você pode encontrar também uma outra pessoa dentro da igreja que seja eivada de preconceitos. Agora, a igreja em si, ela não traduz esse tipo de coisa. Por exemplo, atualmente o número de padres negros e de bispos negros é muito grande. Aliás, há uma possibilidade, quem sabe, que o próximo Papa
possa ser até um negro. Há importantes cardeais lá em Roma, como o cardeal Turson, que é um grande cardeal que pode ser papa. Eu pessoalmente gostaria muito de vê-lo papa. Então, a igreja não traduz isso daí de jeito nenhum. Agora, você pode ter pessoas preconceituosas. Dentro do espaço da igreja. Entendeu? Você já sofreu preconceito? Olha, Aí tô falando assim, talvez antes da uma ou igreja. duas vezes sim, situações que a gente não gosta nem de lembrar direito, né? Mas certa feita eu fui a uma situação, convidado para ir a uma situação, e um senhor foi me levar. Uma pessoa foi me levar. E quando nós chegamos na porta lá do tal evento, trataram o motorista como se ele fosse o padre e eu fosse auxiliar. Aí a pessoa ficou tão constrangida, não, o padre é ele, o padre é ele. Tipo assim, ou seja, porque o estereótipo de padre é branco, né, característica europeia, né, etc, etc. Chegou o padre Márcio, o cara olhou, isso aí deve ser o ajudante de ordens aí do... Então, essa foi uma situação. Houve uma outra situação também que a gente vê como que a criança, infelizmente, absorve as coisas. Eu fui dar uma bênção numa casa aqui em Campos e parei o carro, desci do carro, toquei a campainha. E aí uma criança veio abrir a porta. Quando a criança olhou para mim, gritou assim, ih mãe, o padre é preto. A mãe veio de lá, mas deu um tapa na criança. Menino! Aí eu falei, não bate nelezinho, não, que isso, que isso? Ah, padre, me desculpa, que vergonha, padre. Não, minha filha, a criança está reproduzindo o que ela recebe. Por quê? Certamente o jardineiro é negro, a empregada é negra, o motorista é negro, e disseram que vinha o padre. Pintaram o padre como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. É verdade. Aquela criança pensou o quê? Vai chegar aí um cara aí europeu, tá? Chega o padre Márcio, o menino, não, o padre é preto. Então, são situações que são infelizmente presentes na sociedade. É verdade. Por exemplo, eu conheci um médico negro, talvez tenha sido o primeiro médico negro de Campos. Conheci um advogado negro, que também certamente foi um dos primeiros negros na advocacia. Pessoas que enfrentaram esse tipo de coisas também, né? E a sociedade é a réplica disso, histórica, né? Dessa questão racial, de preconceito, de racismo. Nós não temos a tensão racial que há nos Estados Unidos, por exemplo. Mas temos um problema sério de racismo e preconceito racial na nossa sociedade, sim. Eu sou contra essa visão de que vamos fingir que não existe, não. O racismo não velado, né? Velado. E o nosso racismo, ele passa muito por questão sociológica. Por quê? Branco pobre é preto. Branco pobre é preto. Olha, é aquela história. O cara é negro, mas o cara tem um alto salário, venceu na vida, está com o bolso cheio, chega num carro zero, ele é chamado imediatamente de quê? De doutor, de senhor, ô doutor, tudo bem, tá? Chega ao mesmo cidadão de bicicleta, simplesinho, e aí, negão, beleza? Legal? Mas se você chega num carro bonito, né, você é o doutor. Então a questão é sociológica. O nosso racismo passa também pelo fato financeiro, né? E padre, até já tem uns meses atrás, eu até conheci você, gente, eu não conhecia um padre negro, é que eu conheci um padre que é lá da igreja Santa Amaro. É o padre Alcemar. Padre Alcemar. Aí eu fui até conversar um pouco com ele, na oportunidade, ele estava junto com amigos, né? E eu falei assim, vi poucos padres negros. Mas por quê? Porque o norte fluminense, historicamente, foi o último lugar no Brasil onde a escravidão foi abolida. Se é que foi, né? Se é que foi. Tem suas interfaces. E aqui a questão escravagista sempre foi empurrada para baixo do tapete, sempre foi. Então, é claro, aquilo que eu falei, a igreja não é um ente de razão,
ela reflete a sociedade. Quem ia ser padre? Era o filho da madame, era o filho do senhor, era o filho da classe dita média. Antigamente em Campos você era identificado por família. Quem é a sua família? No dia que eu fui ordenado padre, uma senhora me perguntou: padre, mas quem é a sua família? Seu sobrenome. Sua família, qual a família do senhor? A minha família é Dona Marinete e seu Valci, ué. Porque tem que ter sobrenome bonito para ter, mas Campos tinha que ter sobrenome. Então hoje não, hoje isso, graças a Deus, está muito superado. Temos o padre Maxwell, que é até daqui de perto, né, do TUF, temos, tenho eu, né, temos na diocese outros vários padres, o padre Alfredo, que está lá em Uraí, também é negro, temos o padre Paulo Henriques, que é de Morro do Coco, que agora está lá em Santo Antônio de Pádua. Há vários sacerdotes negros, né, graças a Deus, trabalhando aí, e se Deus quiser, um dia isso tudo, esse estigma vai ser superado. Campos, ele tem esse estigma, né, de Sim. preconceito histórico, né? Há 2 anos atrás a gente pegou agora o trabalho escravo dentro de uma usina, né? Então, Campos ainda vem com aquele... nós tivemos a escravidão branca em Campos, que era um tema que não era discutido, onde meninas saíam lá da roça, iam morar na casa da família, levavam a vida inteira trabalhando ali de doméstica, serviçal, não estudavam, não tinham absolutamente nada. Quando os velhos morriam, os filhos pegavam e descartavam. Escravidão branca. E isso acontecia demais aqui no nosso município. Ainda se dizia o seguinte: não, essa família está fazendo um bem para essa menina, coitadinha, está fazendo um bem. Escravizar alguém a fazer bem? Veja quando isso é fazer bem aos outros. Escravidão. O livro azul deixa isso muito claro, né? E, padre, é interessante que essas histórias, assim, que eu fico mais abismado, que a gente não vê em livros. A gente não vê. Porque os livros são escritos muitas vezes por aqueles que cometem os que não. Por brancos também. Por brancos não. Eu prefiro dizer o seguinte: os livros são escritos por aqueles que cometem os crimes. Não, eu sou um pouco contra essa visão de querer antepor brancos, negros, ricos, pobres. Eu não concordo muito com isso não, porque é aquilo que eu te falei, a questão é muito mais sociológica do que racial. É porque quando eu falo assim... O livro é escrito por uma classe média, talvez, por uma classe social que praticou esses crimes. E aí dentro dessa classe você pode ter negros também, você pode ter gente de outras ditas etnias, não necessariamente a visão racial. Por quê? Olha, eu, por exemplo, minha mãe é de origem indígena, a minha avó tem indígena. Por parte de pai, tem português na família. Eu sou negro, mas eu não sou nenhum puro Baçai, eu sou mestiço. Entendeu? Então nós não podemos também, na minha opinião, respeito, que é diferente, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso para não criar um ambiente de tensão racial. É porque a gente tem que ter muito cuidado, concordo, entendo o que o padre está falando. Quando eu falo de livros brancos, eu estou falando daqueles livros de 1890. Não, aí tudo bem. De 1888, de 1870, de 1806. Sabe que eu peguei um livro? Aí claro. Peguei um livro e vim falando sobre a história das comunidades quilombolas. Foi escrito em 1891. Aí falou assim: aquele negro mestiço que vivia na Casa Grande, nunca mais esqueço essa frase. Vivia na Casa Grande, era um coitado, mas era como se fosse gente da família. Aí depois ele coloca a foto. Aí está lá a foto. A mesa grande, os senhores e ele no canto comendo no chão. Acorrentado. Mas era como se fosse da família. Então, eu concordo com o padre também. A gente tem que ter esse cuidado dessa generalização. Ô Lucimara, desculpa só um pouquinho. Eu dou aula de história da igreja e há um tema
há uma frase que é dita no primeiro dia do curso: texto fora do contexto é pretexto. Texto fora do contexto é pretexto. Veja bem, se eu pegar, por exemplo, o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato. Se você for ler as obras do Monteiro Lobato, você vai encontrar referências verdadeiramente racistas. Só que qual o contexto daquele escritor? Qual o contexto? Qual o momento histórico? Então, texto fora do contexto é pretexto. Para o homem do final do século XIX, aquele escravo acorrentado, comendo no chão, mas ao lado da mesa, para aquele contexto, aquela situação ali é uma situação muito boa. Muito boa. Muito boa. Então, nós sabemos que não. Outros, né? Olha, por exemplo, nós temos um amigo, um conhecido, né, que é produtor rural, lá para dentro de Dores de Macabu, e ele não conseguia ninguém para trabalhar de caseiro lá no sítio dele. Ele queria um casal para ficar lá. Só que as mulheres, quem é que quer ficar lá no meio do mato, no meio do nada? Aí ele virou para mim e disse assim: seu vigário, como é que pode? Tem luz, tem luz. Não quer vir para cá por quê? Tem luz. Eu falei: meu senhor, mas a vida mudou, o mundo mudou. Não tem isso não, sempre foi assim. Por quê? É alguém que vive em outro contexto e acha que todo mundo tem que viver no contexto dele. Então, eu digo a você o seguinte: cada situação tem que ser olhada à luz do momento histórico, social, à luz do momento na qual ocorre. A própria realidade de Campos, a nossa cidade de Campos mudou muito em muitas coisas, muitos aspectos. Por exemplo, hoje no nosso município você tem situações que talvez nos anos 30 seriam impensáveis. Olha, o meu avô, pai da minha mãe, seu Benedito, ele andava com um terno de linho branco, gravata de borboleta azul e sapato extremamente engraxado, dia 6 de agosto, que era quando ele ia à praia, pegava o trem aqui, daí lá, né, em Atafona, ia de terno. Por quê? Porque era chique, era nobre. Ele era negro, então o negro tinha que andar por cima, porque, né? Uai, hoje, para mostrar que eu sou alguém, que eu preciso andar de terno, de gravata, o contexto mudou, é outra coisa, outra realidade. A pior coisa do mundo é você fazer um julgamento histórico passando por cima do contexto. Isso é muito complicado. É muito complicado. E um preconceito sem entender o conceito, né? Aí é pior ainda. Pior ainda. Quando a gente, né, o pré e o conceito, né? Quando eles trocam de posições. Aí, padre, mas o senhor acha, que o senhor já falou de campo, o senhor acha que nós tivemos avanço nessa questão do preconceito? Ou ele mudou só a roupagem, como diz Sempre haverá preconceito. Uma amiga minha. Mas mudou a roupagem um pouco, não mudou não? Sempre haverá preconceito. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Por exemplo, não quero que meu filho case com uma negra. Não quero que meu filho case com uma negra, com um negro. Isso daí você vê presente na sociedade. Mas se o negro com o qual minha filha quer casar é um empresário, é um cara que está ganhando, não sei qual, é um Bruno Henrique da vida lá, né, do nosso Mengão, aí muda de figura. Ele é negro, mas ele não é um negro, ele é um negro. Né? É aquilo que eu estou te dizendo. Branco pobre é preto também. Branco pobre é preto também. É preto também, é verdade. Entendeu? Então, eu acho que é um tema que sempre vai estar colocado, mas já avançamos muito. Olha, uma injúria racial hoje é motivo de prisão, e Afonso Arinos. O cidadão pensa 2 vezes antes de usar de uma injúria racial, porque ele sabe que ele pode ser preso, ele sabe que ele pode ser filmado e a cara dele aparecer na internet e ele ser achincalhado socialmente. Então,
Hoje é um tema no qual aconteceram avanços, mas infelizmente há o preconceito, sim. Há o preconceito, e muitas vezes um preconceito, eu diria, covarde, né? Porque ele não é dito, Não é velado. né? Não é externado, é uma coisa que infelizmente a gente precisa estar atento. E muito atento. Padre, até foi um caso que aconteceu, né, que a pessoa foi nos procurar, né, até para a gente poder orientar, poder fazer as denúncias previstas como preconceito. Uma senhora, 60 e poucos anos, limpando a janela do apartamento de uma devida pessoa, aqui em Campos, de Aquisição Alta. Aí falou assim: sai da janela porque sua escuridão está tapando a janela. E isso, depois você não, depois quando o negócio ficou que ela procurou seus direitos, aí no depoimento, mas eu não quis falar isso porque eu apenas pensei que era uma sombra, né? Que aí a gente fala piorou a situação e ainda deu outras situações que rendeu a partir daí. Agora, a Igreja Católica discute sobre a questão do racismo, do preconceito? Pecado, porque todas as pessoas têm a mesma dignidade diante de Deus. E discriminação racial é pecado. Ponto, simples assim. Eu não posso discriminar ninguém por questão racial, religiosa, social, por opção política, até mesmo no campo aí da sexualidade. Eu não posso usar de discriminação para o homossexual. A igreja tem a sua doutrina, mas ela propõe o respeito a todas as pessoas. Todas. Então, eu não posso injuriar as pessoas ao bel prazer. Não. Isso é pecado e, do ponto de vista civil, é crime, né? Fizeram uma pergunta aqui, padre. O senhor, a igreja é um hospital? Do ponto de vista espiritual, é um hospital. Do ponto de vista espiritual, o padre é um psicólogo, muitas vezes. Do ponto de vista espiritual, a igreja é uma grande casa de acolhida, de acolhimento, porque na verdade existem as doenças da alma. Por exemplo, alguém que está em desespero precisa ser atendido urgentemente. No desespero, a pessoa faz uma loucura, entendeu? Então, a igreja é um hospital nesse sentido, sim. Agora, a igreja não é para ser um substitutivo de outras instituições. Por exemplo, padre, eu estou sentindo uma dor aqui, meio estranha, me dá uma benção aí para a dor passar. Eu vou dizer, eu só vou dar a benção se você for ao hospital. Se você prometer, for no hospital, dou a benção. Porque tem gente que acha que o padre vai fazer assim e a dor vai passar. Aí está errado. Então, por exemplo, uma senhora que eu atendia, dizendo que ela não ia ao médico porque ela tinha fé, que Jesus ia curar. E eu falei, eu não vou dar bênção à senhora. Ou a senhora vai no médico ou não tem bênção. Mas padre, não. Minha senhora, Jesus quer curar a senhora através do médico, do remédio. A cura, ele está dando, mas através do médico, do remédio, né? Não é que vai subir um anjo voando do céu e blim. Não é assim não. Entendeu? Isso é muito importante. Porque senão a gente cai no fanatismo. E o fanatismo mata. Tipo assim, o senhor ia só colocar a mão, ela não ia usar a fé, não ia usar nada, estou curada. Porque tem muita gente por aí morrendo por causa de fanatismo. Não remédio. vou tomar remédio que Jesus vai me curar, a pressão sobe, infarta e morre. Entendeu? Então tá errado. Qual a sua, que vem na sua memória sobre sua infância, padre? Minha infância foi lá na pecuária, Nova Brasília, jogando bola, tempos de colégio, né? Colégio José do Patrocínio, Eucarístico. Cheguei a estudar também no 15 de novembro, Escola Técnica Federal, CI, né? Lá no Horto. Lembranças boas, né? Uma infância de menino pobre, né? E toda a infância de menino pobre é muito boa, como canta aquele sambista de outrora, todo menino é um rei, eu também já fui rei, né? Então, eu tenho lembranças
lembranças boas da infância, graças a Deus. E quando o senhor, a idade do senhor decidiu assim, eu quero ser padre, qual foi o momento que chegou assim, hoje, é hoje, Deus convocou hoje. 18 anos. 18 anos. para 19 anos. Porque antes disso você tem muito o adolescente ainda é muito, né? O senhor lembra do momento, padre? Assim, que não há um momento assim. Um dia você não é hollywoodiano o negócio, né? Não tem aquele momento de, né? Não, é um processo, né? O senhor já viu naquele processo que até Deus... Que nós temos a teologia de Hollywood, né? Aquele momento. Eu pergunto assim, qual o momento, padre, do senhor se sentiu assim, é hoje? Não, eu quero decidir. Decidir. Não é por aí. Não, é mais uns 18 anos. 18 anos. 18 anos. Padre, agora a última pergunta para o senhor. Dentro do município de Campos do Goytacazes, entre diversas religiões, evangélicas, católica, espírita, kardecista, um conselho para hoje, nessa situação que está o mundo, né? Que o mundo está problemático demais, a gente está vendo cada dia mais. Qual o conselho que o senhor dá para todas essas religiões? Diálogo e tolerância. É o que o Brasil está precisando hoje. Diálogo, dialogar e aprender a respeitar o outro. Eu fiquei muito chocado com a fala de um dito filósofo, que é um influenciador do atual estado de coisas, que eu prefiro não falar o nome dele, e esse dito filósofo dizia numa live há alguns dias que você tem que insultar, que você tem que agredir, que você tem que desrespeitar. Você, quando for discutir com um inimigo, ideologicamente falando, você tem de insultá-lo, de desrespeitá-lo, que você tem que... Instigar. Não, instigar não, humilhá-lo mesmo. Humilhado mesmo. E aquilo me deixou muito chocado, porque já fizeram isso na história. Em 1933, um baixinho bigodudo assumiu o poder na Alemanha e mais de 50 milhões de pessoas estavam mortas em 1945, por causa de um maluco, né? Por causa desse tipo de ideias. Eu acho que o Brasil hoje precisa disso, o respeito ao outro. Então, eu tenho amigos evangélicos, eu tenho amigos umbandistas, candomblecistas, eu tenho amigos kardecistas, eu tenho amigos ateus. Um abraço para o Carlos Américo, que se diz ateu, é amigo da gente. A gente tem que aprender a conviver com os outros. O problema hoje chama-se ausência de diálogo. Eu tenho que aniquilar o outro, eu tenho que destruir o outro, e a ausência da tolerância. No campo da política é o nosso maior problema, mesmo hoje. Por exemplo, eu não concordo com o senhor presidente da República, tá bom, mas ele é o presidente, eu tenho que prezar por ele, torcer por ele. Se eu estou no avião, eu não gosto do piloto, vou torcer para o piloto morrer, passar mal? Morre todo mundo. Todo mundo. Agora, eu não concordo com o partido tal, tem que metralhar todo mundo. Não é por aí. É igual a questão da discriminação religiosa, que os nossos irmãos candomblecistas, umbandistas, estão sofrendo. E a gente tem que gritar sim, defender sim, porque, parem um pouquinho. Esses dias uma senhora junto a mim falou assim: padre, porque minha filha foi no negócio do demônio. O que é o negócio do demônio, minha senhora? Não, não sei o que, aquilo é coisa do... Não, minha senhora, aquilo não é coisa do demônio, não, aquilo é um segmento religioso. Padre, mas é um demônio. Ou seja, da mesma forma que hoje o demônio é o candomblecista, amanhã alguém vai dizer a ela que eu sou o demônio. Desse jeito. Então, se a gente não gritar, daqui a pouco vamos todos, né? Então, diálogo e tolerância sempre. Sempre, gente. Um abraço aí, Totinho. Totinho é um dos grandes defensores do FRAP, Federação de Matriz Africana, Candomblessista de Campos.
vai estar com a gente semana que vem, vai estar falando sobre o FRAV e também vai estar falando também sobre a questão das casas que foram praticamente roubadas, pessoas que saíram de casas, né, que é uma situação muito agravante. Nós tivemos muitas igrejas também atacadas e grupos fundamentalistas que infelizmente estão sendo alimentados numa cultura de ódio que não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Cristão que prega ódio, que prega destruição, isso aí não é cristianismo. Isso daí é tudo menos cristianismo. O Padre falou tudo, a questão da união, da força, juntar força de fé, força de oração, é o que está faltando no nosso país, está faltando nas pessoas. Padre, última pergunta. Gente, já estamos terminando o nosso programa. O Padre Márcio, tem tantas perguntas que eu gostaria de fazer ao senhor, mas refaço meu convite para o senhor voltar outra vez. Voltaremos. Para a gente conversar, porque a conversa está muito boa, gente, muito boa mesmo. Agradeço a presença do senhor, pelo aceito o convite também. E agora vem a nossa pergunta final do programa, que a gente faz todos os convidados. Fala aí. Um sonho. Um sonho. Olha, é uma pergunta muito, muito importante. E eu vou fazer referência ao Martin Luther King. O sonho do Luther King. Eu acho que esse seria um sonho, um mundo onde todos pudessem caminhar juntos, né? Sem divisões, sem ódio, sem... É o sonho do Luther King. Deus abençoe. Padre, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração. Sim, eu vou dar uma bênção aqui a você, o web ouvinte, a todos do nosso programa Raiz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira e rainha do povo brasileiro. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Padre, muito obrigado pela presença. Ai, muito obrigado mesmo. Muito bom o senhor estar junto com a gente. Saudações rubro-negras. Dá um abraço, manda um abraço pro primo. Um abraço pro Marcelo. Um abraço também para o Padre Gustavo. Aqui, ó, tá junto comigo aí, meu primo. Seu primo também, mãe? Meu padre, meu primo, Padre Gustavo, amigo, esteve com ele agora esse pouco. Gente, fica com Deus. Deus abençoe a todos. Curtam, compartilhem, entendeu? Obrigado ao Padre Márcio mais uma vez. Estamos juntos nessa peleja, nessa caminhada falando sobre fé. Deus abençoe o Senhor, abençoe todos, abençoe os membros da paróquia e que a gente esteja aqui cada vez mais proporcionando a vocês a informação hoje com o Padre Márcio. Gente, um beijo. Tópico Luci Muniz. Gente, fui! RJ Web de Vida de portas abertas para qualquer momento precisar aqui. Amém. Né? Amém. Beijo, gente!